As baratas estão por todas as partes, voando, escalando paredes e algumas estão até no meio de nossas comidas. É um inseto muito resistente, quase imortal. Um inseto que consegue sobreviver sem cabeça ou ficar até 3 meses sem comida. Mas por mais que elas sejam nojentas e asquerosas, as baratas escondem mais segredos do que você imagina. Então no vídeo de hoje vocês vão saber tudo sobre as baratas. Se você tem medo delas ou nojo, fique tranquilo, pois hoje você vai descobrir um pouco mais sobre elas. Então antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva logo agora, clicando nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. E agora é só puxar a vinheta. Bora pro vídeo. Inseto pré-histórico. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou Daniel Baratamolo. E as baratas são um dos seres vivos mais antigos e odiados do planeta. Isso segundo os seres humanos por serem nojentas e sujas. Elas são vistas como uma praga, porque elas sobrevivem em condições extremas, se reproduzem rápido e estão em todos os lugares. Mas se você aí acha que as baratas são só criaturas nojentas, com certeza você não sabe nada sobre elas. Ou no caso, você só sabe isso. Elas têm hábitos curiosos e estranhos, além delas serem super resistentes e terem sobrevivido até quando os dinossauros se foram. Então se prepare aí porque agora vamos conhecer um pouco mais sobre as baratas. Antes do período Triássico, que foi o período onde os dinossauros surgiram, existiam vários insetos gigantes aqui na Terra. E um desses insetos eram as baratas. Elas surgiram há mais ou menos 320 milhões de anos atrás, durante o período chamado Carbonífero, um período muito antes dos dinossauros pensarem em existirem. E por incrível que pareça, pouca coisa mudou das baratas de 300 milhões de anos atrás para as baratas de hoje. Ok, naquela época elas eram um pouco maiores, já que tudo naquela época era maior. Elas também tinham olhos gigantes e mandíbulas mais largas, e com sua evolução algumas espécies foram perdendo as suas asas. Asas essas que fazem qualquer homem correr caso a barata voe. Ou tomar um susto no mínimo, né? E o fóssil mais antigo de uma barata foi encontrado apenas nos anos 2000, na cidade de Mafra, em Santa Catarina. E segundo estudos, aquele fóssil daquela barata era muito antigo. A barata teria vivido entre o período de 520 a 252 milhões de anos atrás. E ela media um pouco mais de 7 centímetros. Hoje as baratas variam entre 3 e 10 centímetros. Mas ainda bem que diminuíram, né pessoal? Então, como vocês aprenderam, as baratas estão aqui na Terra antes mesmo dos dinossauros surgirem. E depois, quando os dinossauros se foram, elas continuaram aqui. E se um dia nós se formos? Elas vão continuar também. Como vocês já aprenderam, as consequências causadas pelo impacto do meteoro aqui na Terra acabaram extinguindo os dinossauros daqui da Terra. Porém, as baratas conseguiram sobreviver a essa catástrofe e continuaram vivas e evoluindo até os dias de hoje. Mas como que os dinossauros, que eram criaturas fortes e enormes, morreram para o asteroide e as baratas, que são simples insetos, não? Porque assim, né galera, como vocês já sabem, os dinossauros não morreram pelo impacto do asteroide, e sim pelo que o asteroide e todo aquele impacto causou aqui na Terra. Com isso, os dinossauros tiveram vários problemas e um deles foi a falta de comida, que por falta de alimento eles acabaram não resistindo e assim foram sumindo por completo. Já as baratas, além delas serem resistentes, também se alimentam de qualquer coisa, inclusive restos de outros animais. Então o que tiver para elas comer, elas vão comer. Logo elas nunca vão morrer de fome. E além disso, dependendo da espécie da barata, elas conseguem ficar até 90 dias sem comer e até 40 dias sem beber água. Então mesmo o asteroide lá ter causado todo o caos, né, fogo e terremoto e não sei o que, pra barata não deu nada. Ela ficou ali escondida, passou 90 dias, foi sair pra comer o resto dos dinossauros que tava lá. E é por isso então que mesmo se o asteroide tivesse destruído qualquer fonte de alimento, elas ainda conseguiriam sobreviver durante muitos dias. Inseto imortal. Esse lance do inseto ser imortal é claro que não é ao pé da letra, né pessoal? Porque eu sei que vocês aí já mataram várias baratas na vida de vocês. A barata resiste à bomba atômica, mas não resiste a meu chinelo, né, velho? Já era. Claro que esse lance de falar que elas são imortais é apenas uma metáfora, porque realmente esse bicho é muito resistente. Mas é claro que a barata morre, não é isso que a gente tá falando aqui. O que queremos dizer é que elas são extremamente resistentes e adaptáveis em qualquer situação. Por isso que são mais difíceis de matar. E é por isso que as baratas são seres osso duro de roer. Apesar das nossas chineladas, as baratas são bem resistentes a outras situações que nós morreríamos facilmente. Você já deve ter batido em uma barata e percebeu que depois ela deu uma levantadinha normalmente e saiu andando. É, às vezes você mata, deixa ela ali, quando você volta ela sumiu. Sumiu, ela fingiu de morta lá pra você. Ou não, né? Ela só realmente deu uma sequelada ali, depois ela... Opa, ainda tô vivo. Esse lance, galera, acontece da barata fingir de morta no caso, porque no caso ela não morreu com a paulada. Isso porque elas têm uma casca dura de quitina, e essa casca serve para uma proteção, impedindo que elas sejam esmagadas
molhadas e que sofram alguma lesão. Ou até mesmo para passar em espaços mais apertados, em buracos, elas vão... Isso porque o sistema interior da barata é muito delicado, então ela precisa dessa casca dura, essa proteção, para evitar que elas morram de forma fácil. Além disso, sabe aquela coisa branca que aparece quando você esmaga uma barata com chinelo? Bom, aquilo na verdade é a gordura da barata. E essa gordura em excesso serve justamente para proteger os órgãos da barata. E além de então amortecer o impacto do esmagamento, essa gordura também serve para a barata como fonte de alimento. Que nojo! E lembra que falamos que elas ficam até 90 dias sem comer? Pois é graças a essa gordura que elas têm de excesso e serve como um alimento interno. E uma outra coisa relacionada à barata, que você aí com certeza já deve ter ouvido falar. As baratas são tão resistentes que sobrevivem até uma explosão nuclear de bomba atômica. Mas isso, galera, na verdade é apenas um mito, que surgiu na década de 60. Depois de um relato feito dizendo que as baratas teriam sobrevivido às bombas de Hiroshima e Nagasaki. É óbvio que se jogar uma bomba em cima de uma barata ou em cima perto de uma barata, no raio da explosão da bomba, muito dificilmente a barata vai conseguir sobreviver, já que uma bomba leva tudo, né? Tem o impacto da bomba, tem a explosão, calor, radiação. Tem uns pedaços de pedra que vai voar pra todos os lados. Duvido que vai esmagar a barata se cair um prédio em cima de uma barata. Então podemos dizer que bomba atômica explode barata sim. A única coisa que é realmente verdade nessa história a respeito de barata e coisa nuclear é que elas, mesmo naquele tamanhozinho, são muito mais resistentes à radiação do que nós. Essa seria a questão que resistiria às bombas atômicas. Por elas serem resistentes à radiação. Mas não resistente a impacto, calor, destruição. E resistente à radiação não quer dizer também que você aguenta tanto número de radiação, uma explosão. Só quer dizer que ela aguenta um pouco mais que a gente, entendeu? Entendi. Elas aguentam até 20 mil Hertz, que seria a unidade de radiação absorvida. E por elas terem uma regeneração muito rápida, elas conseguem até consertar alguns problemas causados pela radiação. E é por isso então que a radiação acaba tendo menos efeito nas baratas do que em nós, seres humanos. Para vocês terem uma noção, a bomba de Hiroshima, por exemplo, chegou a emitir 34 mil Rads. E como já falamos, as baratas podem aguentar até 20 mil. É muita coisa, mas na bomba de Hiroshima foi muito mais. Então podemos dizer que elas são mais resistentes, mas não são imortais. Alimentação. Como já falamos, as baratas comem praticamente de tudo. Doces, papel, salgado, cola, fezes, sabonete, tudo. Outra barata, bichos mortos e até mesmo nós, seres humanos. E como vocês já devem saber, as baratas não têm dentes, mas elas possuem mandíbulas muito fortes. E é por isso que existem casos de baratas que comem até mesmo peles de humanos vivos. E as partes do corpo humano que as baratas preferem atacar são as extremidades, como os dedões, a palma da mão, dos pés, as unhas e até mesmo os cílios e boca. Geralmente esses ataques na boca é porque as baratas querem pegar o resto do alimento que tá na sua boca, entendeu? Então se você não escovar a boca direito, ela vai lá, comer um pedacinho do franguinho que você comeu, o restinho ali da bebidinha, da cervejinha. Por isso tem que ouvir a mãe, né? E sempre escovar os dentinhos antes de dormir, porque senão a barata vai se alimentar da sua comida aí, mano. E pior que isso acontece muito com bebês, então se você é pai, mãe aí, fica de olho no seu filho, porque às vezes ele fica com um leitinho coalhado ali do lado, né? Bebeu o leitinho, dormiu, ficou com aquele restinho. Não, mano, nem quero imaginar uma situação dessa. Mas isso, galera, pode acontecer. Não acontece todo dia, tal. Claro, Mas em alguns lugares do mundo isso é bastante comum. Defesa. As baratas têm outras preocupações além de nós seres humanos. Lagartixas, aranhas, escorpiões e vespas, por exemplo, são alguns dos predadores que costumam atacar as baratas. Mas a barata também é um inimigo de peso. Ela não vai deixar barato. E ela se defende aplicando golpes de karatê. É isso mesmo que você ouviu, galera. Não é bem um golpe de karatê, até porque nenhum mestre Splinter ou sei lá, algum cara ensinou pra ela, mas é tipo uma arte marcial mesmo, pra atacar e expulsar os inimigos. E ela dá realmente uns chutes como se fossem uns golpes, atingindo diretamente na cabeça da vítima. E esses golpes acabam sendo bastante eficientes para se defender, que deixa qualquer predador esperto, saindo de perto da barata. A curiosa vida das baratas. Agora que vocês já estão familiarizados com as baratas, vamos contar um pouco sobre a vida delas. As baratas vivem em média 3 anos, mas é claro que isso também varia de acordo com as espécies. Mas 3 anos deu pra ver que elas não são tão imortais assim, mas mesmo assim é muito tempo, né? Elas também se reproduzem muito rápido, o que aumenta muito a sua população. Uma única barata, galera, é capaz de gerar mais de 400 novas baratinhas de uma vez só. Outra coisa que você também talvez não sabia é que as baratas são extremamente rápidas. Segundo um cálculo, se as baratas
baratas tivessem o mesmo tamanho que um ser humano, elas poderiam atingir em poucos segundos 320 km por hora. Elas conseguem correr mais ou menos a uma velocidade de 80 centímetros por segundo. Para uma barata que tem 3 centímetros, isso é muito. Outro fator curioso é que as baratas são extremamente sociáveis. Então, se elas ficam sozinhas por muito tempo, elas podem se sentir solitárias e até ficarem doentes por conta disso. Por isso que então ela tá lá, está deitadinho lá, ela voa em você, entendeu? Ela quer sua companhia. Amiga, né? Quer falar com você. Agora, uma curiosidade que você nunca deve ter parado para pensar. As baratas, galera, soltam um pum. Você provavelmente nunca deve ter visto ou sentido um cheirinho de pum de barata. Até porque, como elas são pequenininhas, mal dá pra ver ou sentir. Mas segundo uma empresa britânica de controle de pragas, elas peidam sim. E outra coisa ainda estranha sobre elas é que elas podem sobreviver sem a cabeça. E algumas conseguem fazer isso por mais de até mesmo um mês. Isso porque as estruturas vitais da barata não ficam na cabeça, ficam no abdômen. E é por isso então que se elas perderem a cabeça, algumas células que estão localizadas no tórax podem começar a coordenar os movimentos da barata. E a respiração da barata também é feita pelo corpo dela, através de vários buracos que ela tem. Ou seja, pode tirar uma cabeça de uma barata que não vai fazer tanta diferença assim. Mas é claro que vai chegar uma hora que ela vai morrer. E vai morrer de quê? De fome. Porque ela não vai ter mais por onde alimentar. Então ela vai ficar sobrevivendo até a fome bater, digamos assim. Seres humanos versus baratas. Segundo os seres humanos, as baratas são criaturas sujas e nojentas. E realmente são, galera. As baratas podem transmitir mais de 32 doenças. E entre essas doenças estão a cólera, a peste, a herpes, poliomielite e até mesmo conjuntivite. Porém, nem todas as baratas são prejudiciais. Apenas 1% de todas elas são consideradas um risco para a nossa saúde. Em todo o mundo, existem cerca de 4.000 espécies diferentes de baratas. E somente 30 dessas espécies são as espécies que vivem nas cidades, que nós conhecemos. E essas urbanas são as que podem ser as mais prejudiciais às nossas saúdes. Mas elas também não são as maiores, pois na natureza ou em áreas rurais são capazes de existir baratas com mais de 15 centímetros de comprimento. E aí, vai preferir uma barata grandona da natureza, mais limpa, ou quer uma baratinha menor, suja aí da cidade? E galera, quando a gente fala que as baratas podem viver em qualquer lugar, é em qualquer lugar mesmo, inclusive até mesmo na nossa comida. Segundo um órgão americano que faz a fiscalização dos alimentos, Food and Drugs Administration, eles falaram que uma barra de chocolate pode ter em média 8 resíduos de barata, permitido por lei. E galera, isso não é uma exclusividade da barata não. Em nossos alimentos podem conter vários resíduos de insetos, dos mais variados. Resíduos, coisas bem minúsculas que não serão prejudiciais à nossa saúde, mas que podem estar ali dentro. Isso porque os insetinhos entram em contato com os alimentos, que fabricarão depois o produto, como por exemplo o cacau. E é por isso então que por lei é permitido esses pequenos resíduos de insetos nos alimentos, porque não tem como controlar 100% a natureza, né? Ah, e uma outra curiosidade, existem pessoas que têm, por exemplo, alergia de chocolate, que não pode comer chocolate. Uns estudos apontaram que, na verdade, essas pessoas podem ter alergias a insetos que ficaram na barra. Mas como já falamos, essa questão de resíduo é normal. Não vai interferir no gosto e muito menos na sua saúde, fica tranquilo. A não ser que realmente você abra o negócio e tem uma baratona lá, e é. Só que esses resíduos que estamos falando são coisas, mano, minúsculas. Nem vamos ver. Você nem vai conseguir ver. Toda noite minha mãe fazia um leite com Toddy pra eu beber e dormir de boa. Aí eu tomei o leitinho com Toddy. Só que nessa noite tava tão bom o leitinho com Toddy que eu apaguei e dormi e comecei a babar. A minha baba eu acho que tava doce por causa do leitinho com Toddy. Aí minha mãe foi lá porque eu dormi com a luz acesa. Aí ela, vou apagar a luz aqui pro meu filho. Quando ela chegou lá na minha poça de baba, tinha uma barata comendo a minha baba assim, ó. Que delícia. Mas e aí, depois que nós contamos toda essa história pra você, você gostou mais das baratas? Tem mais medo agora? Tem mais nojo? Tá mais suave? É um bicho normal, né, galera? Que sempre esteve vivendo aqui na Terra. Então é por isso que é melhor nós entendermos as baratas, né? Porque elas estão aqui há muito tempo, do que querer sair matando todas. Mas se você vê uma barata aí na sua casa, faça o que você quiser, tá bom? Bom, e é isso. Então se achou esse vídeo interessante, deixa o seu like e também compartilhe esse vídeo com alguém, pra assim sempre espalhar boas notícias e boas curiosidades. Compartilhe esse vídeo pra aquela pessoa que tem pavor de barata, para ela entender um pouco mais esse ser interessante. E nós, galera, vamos ficando por aqui. Se você não deixou o like até então, deixa agora. É de graça, não custa nada e pra gente tem um valor imenso. Siga a gente também no Instagram se tiver. Danimon, Lucas Marques, VC Sabia Vídeos e Você Sabia Fotos. Entre lá e também mande alguma sugestão de algum animal, de algum ser, de algum outro vídeo que você queira mais curiosidades. Nós vamos ficando por aqui, galera. Veja outros vídeos aqui do canal ou aguarde o que vai sair amanhã. Ficamos por aqui, galera. Até amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu!